Com o Paulinho chegando ao Palmeiras, os comentaristas estão surtando. Alguns antes aí estão desesperados. Outros já estão tentando disfarçar aí, né? Tentando totalmente disfarçar, aliás, né? Tentando disfarçar. Mas não tem jeito, a gente tá vendo aí, né? A gente tá vendo desespero. Vamos ver o que eles estão falando aí das contratações do Verdão, que resolveu abrir os cofres. E só com o Paulinho e o nosso querido Facundo, já tá batendo os números de contratação do ano passado, né? Sensacional. Teve uma bomba hoje, né? Já era mais ou menos esperada, mas não deixa de ser uma grande contratação. O Cruzeiro anunciou o Dudu. Como já está anunciado de maneira oficial, ele não está aqui. Porque aqui são os presentes que estão ainda em vias de sair do saco do Papai Noel, né? Estão ali no saco, mas não ainda foram tirados, tá? É o Juliano então, aqui, Lossaco, ó, são jogadores... ex-campeão da Stock Car, Juliano Lossaco, né? Exato, gente boa, por sinal. Gente boa. Então aqui, ó, aqui estão as opções. Qual desses 4 presentes você gostaria que o Papai Noel confirmasse? Eu acho no que seu tem time mais amanhã, um aí hein? para colocar. Quando chegar a minha hora de falar, eu vou falar. Por favor, então aguarde. Então tá bom. Oscar no São Paulo, dizem que a contratação tá quente. Arthur Jorge permanecendo no Botafogo, tem contrato. Vale lembrar que ele é funcionário do Botafogo e tem contrato até o fim do ano que vem. Mas ele deu entrevista em Portugal, a gente vai falar sobre isso já já, hoje, para o jornal A Bola, dizendo que o futuro está em aberto, tá? Paulinho, todo mundo diz que está se aproximando. Paulinho no Palmeiras, será que vai se confirmar? As fontes dizem que está muito próximo. E Gabriel Barbosa no Cruzeiro, né? Tá todo mundo dizendo também que vai pintar na Toca da Raposa. Qual desses 4 seria o presente de Papai Noel que o seu time gostaria de receber nesse dia 25 de dezembro, hein? Então vá lá nas nossas redes sociais e vote, tá bom? Ao final do programa a gente vai mostrar o resultado e comentem também na nossa hashtag troca de passes. Digam o que vocês quiserem, tá legal? É claro que o mercado está aquecido. Certo, Raed? Boa noite. Tudo bem? Já responda a nossa enquete aí. Quem é que você gostaria... qual é a contratação de maior impacto que você gostaria que o Papai Noel trouxesse? O Alex disse que tem outra, mas você pode sugerir o que você quiser, Raed. Boa noite. Tudo bem, amigo? Boa Tudo noite. ótimo. Alex também. O programa é gravado, são 10h03 e eu sou um holograma. Eu não tô aqui, tô de casa, mas... A tecnologia permite. A tecnologia permite. Aqui nós só fazemos ao vivo, né? Olha, eu vou te falar, Diniz, olhando aqui esse telão, eu acho que a permanência do Arthur Jorge e a chegada do Paulinho no Palmeiras seriam já começou as duas... com o muro. Vamos parar com o muro. É o seguinte, você tem que escolher uma. Você pode comentar as 4 se você quiser, mas você tem que escolher uma como sendo o presente Não caia de Natal. nessa pressão. Não cairei nessa pressão. A permanência do Arthur Jorge no Botafogo, atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, para mim é o que mantém o Botafogo brigando ainda por títulos na próxima temporada com um esquema vencedor. Todas as outras são apostas. Para mim, o grande presente pro torcedor, dentre essas aí, eu acho que seria a permanência do Arthur Jorge. É uma boa. E você, Alex? Tudo certo, Alex? Boa noite. Boa Você que já veio de árvore de Natal. Você tá louco, gente. Rapaz, o grupo Globo Sport TV... Eles... Só faltou ser uma camisa verde com bolinhas vermelhas ou um pisca-pisca enrolado no pescoço. Só faltou os LED agora. Os LED Carmona. Vocês podem perceber que tudo que é palhaçada, eu que sou usado pra isso, porque eu não sei, na verdade, né? Deveria ser o Paulo Nunes, né? Quase isso. Mas que bom tá aqui, rapaz. Raedão, ó, Raedão tem algo especial que ele faz, um pagodão amanhã. Amanhã. Aonde? No Grajaú, no Rio de Janeiro. Aí, gente, no Rio de Janeiro. Vamos lá, e tem muita gente pra ajudar e curtindo ao mesmo tempo. Bom, Felipe, sabe o que eu falei da coisa que veio na cabeça? Tem muita gente desejando, acho que um John Textor do seu time, viu? Ah, isso tem mesmo. Tenho certeza que deve ter muita gente sonhando. Eu acho que lá por Campinas também ia cair bem no Guarani. Ia cair muito bem, de verde, inclusive. Lógico, né, cara? É por isso. Mas assim, cara, se falando nessas contratações, é óbvio que... o Paulinho, lógico que já se encontra aqui, mas esse retorno do Oscar, ele é impactante para um time como o São Paulo que está se montando. Mas falando como produto brasileiro aqui, da gente ver esse produto interno bruto, nosso PIB do futebol, é muito legal as movimentações para a gente ter cada vez mais disseminado as forças, né? Não ficar centralizado, mas
Eu acho que o Paulinho no Palmeiras, você vê, o Palmeiras está bem, mas o Paulinho é impactante, cara, pela questão de tudo que se envolve e a gente não esperava. Algo, né, que o Palmeiras precisa e, ao mesmo tempo, fazer um movimento desse interno, ele realmente eu acho que é mais impactante. Mas o Gabigol no Cruzeiro, para esse momento, também eu acho que ali é sempre uma bomba, né, cara, o Gabigol. Sabe que eu tô contigo, eu acho que pra bomba mim... é uma bomba pro lado bom, claro, eu falando. Eu acho que a contratação mais impactante dessas 4, se elas forem confirmadas, claro que no caso do Arthur Jorge não é uma contratação, é uma permanência, né? Eu acho que é do Paulinho. Porque o Oscar, em termos de carreira, ele é o maior dos 4, né? Eu acho que o Oscar tem uma carreira internacional espetacular, né? Uma passagem no Chelsea muito marcante, campeão da Liga dos Campeões, como um dos protagonistas do time, Copa do Mundo. O problema é que o Oscar está há muito tempo numa liga onde se joga um futebol no nível mais baixo, né? Numa rotação menor. Então, por mais que ele seja um grande jogador, altíssima técnica, né, muito refinado, a gente não sabe como ele está. A verdade é que a gente não sabe como o Oscar está hoje, né, no aspecto físico e tudo mais. Então, apesar de ser uma grande contratação, gera uma dúvida um pouco maior. O Gabigol, eu acho que é muito parecido com o Oscar. Embora ele estivesse aqui, muito pertinho da gente podendo ver mais, faz 2 anos que o Gabigol não joga num alto nível, né? Teve um final de temporada em que apareceu na decisão da Copa do Brasil, jogando bem o primeiro jogo, sendo decisivo como foi ao longo da carreira, mas ele é uma grande incógnita ainda de como ele vai render no Cruzeiro, como ele vai recuperar, se é que vai recuperar a ótima forma, né? Porque era um grande jogador no Flamengo até 2 temporadas atrás. E claro que Arthur Jorge é importantíssimo, mas eu acho que o projeto Botafogo pode continuar sendo vitorioso sem o Arthur Jorge. Então, a chegada do Paulinho, fazendo tudo que ele fez nesses últimos anos pelo Atlético, e o Atlético sendo um time que também tem bastante dinheiro, né, embora não vá jogar grandes competições, ou não vá jogar a Libertadores em 2025, eu acho que a chegada do Paulinho também, para mim, é a mais impactante dessas 4. Mas queremos ouvi-los, tá legal? Vão lá nas redes sociais do Sport TV e façam os seus votos. No final do programa, a gente vai trazer aqui o resultado, né? Aqui na hashtag Troca de Passes, a galera já está se manifestando. Por exemplo, o Player 18 diz: Paulinho do Palmeiras vai cair bem no ataque junto com o Estevão. Vai cair muito bem, né? O problema é que eles vão jogar muito pouco juntos, né? Porque o Paulinho está se recuperando de lesão, só vai poder estrear ali para março, abril, é o que dizem, né? E o Estevão só fica até o meio do ano, só até o Mundial de Clubes em junho. Logo depois do Mundial, o Estevão vai para o Chelsea, na Inglaterra. Então, eles vão, infelizmente, jogar pouco juntos. Aqui também o Robinho diz o seguinte: Davi Luiz no Vasco eu não quero nem de graça. Mas o Davi ainda não entrou nessa porque ainda há uma certa indefinição. Mas eu acho que aí tem o detalhe o Davi aqui no Brasil ainda ele tem algo para dar e seria super importante você ter um cara com toda essa bagagem, com tudo que ele pode dar, ele pode acrescentar muita coisa nesses clubes. Entrega não só dentro de campo, né? Ele entrega também o entorno, ele potencializa muito os jogadores que jogam junto. Eu acho importante esse tipo de perfil assim, desde que, lógico, o cara esteja querendo e parece que ele está. Ele só está com dificuldade capilar, né? Eu brinco com ele, né? Se ele jogar no molhado, principalmente na chuva, parece mais o telhado, mas eu gosto desse perfil. É importante você ter no elenco. O problema do Davi, desculpa, amigo, o problema do Davi é que quando a gente começa a falar de jogadores assim, vai sempre para a discussão do salário. E a gente deveria tirar um pouco essa discussão do salário. Ganha muito, ganha pouco. O jogador tem que entregar, e não a gente ficar vendo salário. Mas aqui para o clube é importante a questão do salário, né? O custo do jogador é algo importante na negociação, né? Mas quando a torcida entra nessa discussão... Que entra no julgamento esportivo, isso que ele está falando, né? Claro, isso sim. O Cláudio Cavalcante também está se manifestando aqui, ó. Presente que eu gostaria de receber é a confirmação de Arthur Jorge no comando do Botafogo. Queremos ouvi-los, certo? Como também quero ouvir o André Pessoa, que já está aqui nos nossos estúdios para trazer... Eu que estou fora da paleta hoje mesmo. André Pessoa, bem-vindo ao Tá Na Área, boa noite. O que temos para hoje na Central? Pertinho do Natal, tem clube preparando, a gente já falou, né? Que deixam para o dia 24, para o dia 25, para ser aquele presente literal no Natal. É o caso do Palmeiras com o Paulinho, amigo? Tudo bem, Bené? Um abraço para você, Ramon, Gonzo, uma boa noite para todo mundo ligado no Tá Na Área. Pois é, enquanto os clubes já começam a preparar possíveis anúncios
para a véspera de Natal. A gente fala do Palmeiras que, em termos de números, tem talvez a grande transferência a se concretizar nessa janela, que é a chegada do atacante Paulinho, jogador de 24 anos, que vai deixar o Atlético Mineiro, vai assinar por 5 temporadas com o Palmeiras. O Paulinho já está em São Paulo, veio no final de semana para assistir o show do cantor Chris Brown. E, claro, agora gera toda essa expectativa. O Palmeiras já nos ajustes finais, naquela parte burocrática. Primeiro já tinha acertado todo o formato do negócio, já no final de semana, já acertado com o Atlético Mineiro, pagar 18 milhões de euros, 115 milhões de reais e ceder mais 2 jogadores em definitivo. A gente lembra, o Paulinho ainda se recupera de uma cirurgia que ele passou no começo do mês. Estava jogando boa parte da temporada com uma fissura na canela direita. Não é uma lesão que o Palmeiras considera problemática para o futuro dele. Pelo contrário, já imagina que ainda no primeiro semestre ele já vai poder estar em campo, atuando sem problemas com relação ao futuro, à carreira dele. Então, Paulinho, 24 anos, provavelmente nessa janela, né, a transferência mais cara que a gente vai ver no futebol brasileiro. É isso, 18 milhões de euros. A gente fala já há alguns dias desse negócio envolvendo Palmeiras e Atlético Mineiro e já listou vários fatores, né? O fato do Galo estar fora da Libertadores é um fator. O Palmeiras já está mais agressivo no mercado, não só pelo nome do Paulinho. A gente já está vendo também o Palmeiras com o Andrés Pereira, negociação, já anunciou o Facundo Torres. É realmente uma contratação de grande impacto, acho que não só falando de 2024, 2025, não, acho que dos últimos anos, porque chama atenção envolver 2 clubes brasileiros que são protagonistas aqui há algum tempo e brigam por títulos. É isso, o Galo destoa em 2025 por estar fora da Libertadores, mas não deixa de ser um elenco que vai buscar taças em 2025. O Paulinho é um nome muito pesado. O Paulinho é um nome que quando o Atlético vai buscar no futebol alemão, ele meio que se confirma como um desses protagonistas que você falou, Bené. Era muito em torno de Palmeiras e Flamengo, né, a partir da chegada ali, quando chegam o Jorge Jesus e depois o Abel Ferreira, e o Atlético se coloca ali, e aí, juntamente com o Hulk, com o Scarpa, com o Arana, com outros grandes nomes, mas o Paulinho é um jogador diferente e você veja como a não ida à Libertadores, o impacto que ela tem, né, para uma equipe como o Atlético Mineiro, que acaba meio que... Eu tenho certeza que a diretoria do Atlético, se pudesse, não venderia, mas enfim, as circunstâncias e o nível de retorno financeiro que o Atlético não vai ter com algumas competições, ele faz com que isso aconteça. E no caso do Palmeiras, eu vejo como um movimento natural, né? Quando um time ele chega no tamanho e na grandeza de conquistas que o Palmeiras teve durante tanto tempo, numa era do Abel Ferreira, chegou um momento em que é natural que haja uma queda, é natural que haja uma reformulação. O Abel Ferreira vem alertando sobre isso já há algum tempo. Então, muitas vezes às vezes você consegue perceber que a mudança precisa ser feita, né? E antes que o time caia muito, e outras vezes não. O Palmeiras precisou passar uma temporada inteira sem títulos relevantes, apenas o Campeonato Paulista, para que pudesse se entender que era preciso fazer alguma coisa. E aí a presidente Leila entendeu isso, entendeu que não dava mais para confiar apenas no trabalho do Abel, de dar motivação a um grupo que precisa claramente de novos ares, jogadores como o Rony, como o próprio Zé Rafael, enfim, o Dudu também, que foi brilhante, mas já não vinha rendendo. Então é um movimento natural de saída, e aí a reposição que o Palmeiras está fazendo, ela até aqui me parece muito consistente. Se o Palmeiras trouxer todo mundo que está dizendo que vai trazer, vai ser difícil de aturar o Palmeiras no ano que vem. Com o pé na porta, né? Exatamente. Porque teve janelas mais discretas recentemente o Palmeiras em relação a gastos, né? Acho que trouxe alguns nomes com um gasto menor, não se colocou no mesmo patamar nos últimos anos do próprio Flamengo, do Botafogo, que também gastou muito em 2024. É isso, né, Ramon? O Palmeiras se reforçando, e acho que além dessa questão de não ganhar, de não ter o resultado, o título relevante, né, porque o Campeonato Paulista o Palmeiras conquistou, o desempenho também chama atenção em boa parte da temporada, como um time com um elenco tão vasto foi tão dependente de um jogador só, que foi o caso do Estevão. Assim, o que você falou do Palmeiras chegando com o pé na porta. Eu acho que quem chegou com o pé na porta, obviamente, da maneira figurativa de falar, foi o Abel, na Leila. O Abel passou o ano reclamando que não tinha condições financeiras de brigar com o Botafogo e o Flamengo.
em questões de contratações, né? Até citou a contratação do Luiz Henrique, do Almada, 20 milhões de euros, enfim. Me espantou muito esse valor pago pelo Paulinho. Não que o Paulinho não mereça ser comprado por esse valor, mas é uma transação interna. São quase 20 milhões de euros num jogador interno. E o que me espanta mais ainda também, há quanto tempo a gente escuta falar do Paulinho. O Paulinho fez esse treino profissional, eu era o lateral titular, ele estreou na minha frente. Vasco e Galo, em 2017. O Paulinho tem 24 anos, gente. O Paulinho é um jogador que pode ter uma futura revenda. Então o Palmeiras está pagando caríssimo no jogador em relação ao mercado interno e pode sim ter uma revenda daqui a pouco, não sei se para o mundo árabe ou para a Europa novamente, mas pode recuperar esse dinheiro. Então é um movimento importantíssimo que faz o Palmeiras. Como o Gonza falou, as consequências do Galo em 24 fizeram com que ele precisasse vender alguém. E quando chega ali quase 120 milhões de reais para um jogador, você precisa vender. E aí o Palmeiras, obviamente, com caixa para comprar, bota esse dinheiro, consegue levar um jogador que atende, na minha opinião, as expectativas e a maneira como joga o Abel, que gosta também de jogadores versáteis. Estamos falando aí, você falou do Estevão. Estevão, para mim, foi o craque do brasileiro. Mas aí o Gia ainda não vingou. O Felipe Anderson ainda não é o Felipe Anderson. O Maurício também ainda não. Mas quem que chegou dessa janela? O Lázaro veio para o empréstimo, mas também já não vingou. Mas então chega o Paulinho para ocupar um espaço ali, na teoria, o espaço do Dudu, mas é um jogador que pode fazer um falso 9, pode jogar pelo lado direito, pode jogar centralizado atrás do atacante. Então, assim, é um valor gasto no jogador que tem uma possível revenda, pode ter uma revenda pela pouca idade que tem e pelo futebol que tem, e atende muito ao estilo de jogo do Abel. Acho que é aquele tiro certo que o Palmeiras está dando, né? Claro que muita coisa pode acontecer, o futebol tem várias nuances, mas eu acho que nesse sentido é um tiro certo. E o Palmeiras se colocando pela primeira vez num top 10. A gente até brincava sobre isso. O Palmeiras foi protagonista, ganhou vários títulos, enfim, nos últimos anos, e não tem nenhum jogador nesse top 10 de transferências mais caras. Algo que o Flamengo é dominante, o Botafogo entrou também, então essa do Paulinho coloca o Palmeiras nesse ranking, né? Falando dos últimos anos, dessas contratações mais caras do futebol brasileiro. Meu amigo palmeirense, nós estamos aí vendo a Hélio Pereira se justificar dos fracassos de 2024 com contratações. É o que está aparecendo, tá? É o que está aparecendo. O Palmeiras não ganhou Libertadores, não ganhou o Campeonato Brasileiro, não ganhou Copa do Brasil. E acho que não ganhou o Campeonato Brasileiro porque não ganhou jogos importantes, os confrontos diretos, os tais confrontos diretos. Pelo menos um confronto direto você tem que ganhar. E o Palmeiras teve essa chance contra o Botafogo e não conseguiu vencer a partida, né? Então isso aí que foi muito determinante para essa derrota mesmo do Verdão. O que você acha? Acha que a Hélio Pereira está contratando tanto por causa do insucesso? Será que se o Palmeiras tivesse conseguido ganhar o Campeonato Brasileiro, tivesse, sei lá, vencido aquele jogo contra o Botafogo, ou se o Botafogo tivesse perdido para o Internacional e o Verdão assumido a ponta e acabado vencendo o Fluminense sendo campeão, será que ele estaria contratando esse monte? Será que ele está contratando com convicção ou com desespero das cobranças que estão chegando devido a um ano ruim? Mais um vídeo pintando aí. Clica aí. Avante palestra.